pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o mês de abril para todos os signos. Eu sou a Tata Gentil, eu sou astróloga e a gente está aqui no horóscopo virtual. Se você estiver chegando aqui no canal pela primeira vez, não deixa de se inscrever. E você pode curtir e compartilhar com seus amigos, porque tudo isso fortalece o canal. Bom, pessoal, abril é um mês bem desafiador para todo mundo. É um mês tenso demais, cheio de caos, não vou mentir pra ninguém, tá? Então assim, mas também não quero desanimar. Chegamos nesse mês 4, nem no meio do ano, e o ano de 2021 tá trazendo muita informação e muita coisa. Bom, a gente falou isso, eu falei, vocês sabem, todo mundo que tá aqui acompanha vários colegas, e na minha previsão, volta lá, coloca um card aqui, onde eu falo do ano de 2021, nessa regência de Mercúrio, que seria um ano super difícil, tenso e tal, que a gente ia sentir até um pouco de saudade de 2020, 2021. Vamos lá, a gente começa o mês de abril com uma lua nova em Áries. Abril, gente, essa lua nova de Áries, ela vai se conectar a Mercúrio, que tem Áries, a Quiron, e Marte está conectadíssimo com Saturno, e Marte rege essa lua, né? Então a gente tem uma lua nova que tem o Sol, a Lua, Mercúrio e Quiron em Áries, Marte conectado com Saturno em Aquário. Então tudo isso já traz mais agravamentos de crises sociais, políticas, e ao longo do mês isso vai ficando cada vez mais intenso e quase que insustentável se não houver uma mudança de paradigma na mente dos homens, né? A questão da ganância, a questão da sustentabilidade, tudo isso, né? Da questão também econômica no país e no planeta, em todos os países, ficará mais difícil, tá? Marte vai quadrar nó do norte, que está em Touro, onde a gente vai ter um eclipse no dia 30, nesse signo. Então tudo isso vai trazer mais crise econômica e diplomática no mundo, tá? A gente precisa, nessa lua nova, estarmos mais fortes e corajosos, né? Mais empáticos, porque vai mexer com a nossa fragilidade, vai mexer com o nosso Quiron. Só que se a gente não tiver coragem de mostrar a nossa fragilidade para o outro, a gente pode se tornar extremamente cruel, agressivo. Então a gente precisa se tornar mais humano. Essa lua nova de Áries vai falar sobre isso, da gente ficar mais humano, mas não ficar extremamente frágil, nem fragilizado demais, amedrontado, incapaz de assumir as nossas próprias vontades, nem ficar agressivo demais. Então a gente vai ao longo desse, porque a gente vai ter uma lua cheia em Libra, que vai trabalhar os equilíbrios, então tá tudo conectado, tá? A gente começa o mês nessa lua que traz pra gente essa necessidade da gente manter o autocontrole e não se deixar levar pelo medo, tá? A gente precisa tomar decisões, a gente precisa estar convicto do nosso propósito, nossas metas e os nossos objetivos. Se a gente não tiver, como a gente vai ter muitos planetas em peixes no mês de abril, e a conexão exata de Júpiter e Netuno, a gente pode se sentir muito perdido, né? Vênus vai ingressar em peixes no dia 6, então logo no início, aí nessa primeira semana de lua nova, a gente já pode ter brigas, né? A gente pode enfrentar dificuldades de exercer nosso poder de liberdade, de ir e vir, restrições políticas, econômicas na nossa vida pessoal, enfim. Então a gente precisa trabalhar essa Vênus que chega em peixes no dia 6, a questão da generosidade, né? Da gente conseguir ter equilíbrio e não se deixar levar por desejos em excessos, a gente não se deixar levar por extremos ou ilusões. É importante que a gente acredite nos nossos sonhos e na nossa força emocional, na nossa fé, né? Que ela pode nos direcionar para uma luz muito grande, nos impulsionando a crescer, nos movimentando na direção da realização dos nossos sonhos. E essa realização, ela não é uma realização individual. O sonho do ser humano é uma realização conjunta, ou seja, a gente precisa estar unido, a gente precisa estar firme e forte numa questão de paz, de amor, de igualdade, de questões de direitos iguais. Então essa coisa de alguns poderem, outros não poderem, de discriminação, de raça, de cultura, de cor, de classe social, então tudo isso vai ficar muito insustentável e muito visível no mês de abril, onde de repente tudo fica claro como um cristal e as pessoas se tornam ficam extremamente angustiadas de ver quanto o mundo todo, não estou nem só falando do país, do Brasil, o mundo
todo é desigual, é cruel, é levado pela ganância de poucas pessoas, né? Onde muitas pessoas são manipuladas pela fé, no sentido de ingenuidade, de não questionar as próprias questões, de ficar indo pelo caminho do outro. Isso já vem sendo mostrado há muito tempo, mas em abril vai explodir. A gente vai ter uma lua crescente em Câncer no dia 9, e realmente pode ser aquele momento de que os apegos vão ficar muito claros, que a nossa arrogância vai ficar muito clara. Eu tô falando num nível muito pequeno, assim, do indivíduo para o todo. A lua crescente em Câncer vai mostrar que o problema é você, sou eu, meu colega, meu vizinho, que a gente precisa desapegar, que a gente precisa ir para um caminho que a gente não é mais especial do que o outro. Ninguém é filho mais de Deus do que o outro. Ah, Deus gosta mais de mim do que de você porque eu tenho isso, eu tenho assado, eu sou assim, eu penso assado. Não. Então, se a gente não caminhar para uma sensação de que a gente precisa estar consistente, não se deixar levar por instabilidades e carências, nem irritações nervosas, porque essa lua vai fazer uma oposição a Plutão, que está em Capricórnio. Então, se a gente conseguir se unir e construir uma vida favorável junto, essa lua crescente ela vai realmente trazer crescimento, abundância, amor, fortalecimento das famílias e das relações pessoais, onde tudo pode estar balançando, mas a gente está junto, a comunidade, a família, enfim, o que seja, né? Claro que eu não estou falando que vai ter a paz mundial, todo mundo se amando ao mesmo tempo, mas se os grupos, se os pequenos núcleos já começarem a se firmar e se ajudarem mutuamente, de pequenos em pequenos gomos, o mundo vai melhorando. Porque é assim, um vizinho precisa de açúcar, você não vai perguntar para ele qual time que ele torce, senão eu não vou te dar o açúcar. Você vai dar o açúcar para ele, né? Alguém vai pedir alguma coisa para você, você perguntar, mas qual que é a sua religião? Então a gente precisa perceber que é o ser humano que está precisando de ajuda e somos uma família kármica, uma família enorme espiritual. Então essa lua crescente em Câncer, ela vai quebrar um pouquinho as nossas barreiras do nosso coração, da gente conseguir amar o coleguinha sem tantos questionamentos, né? O que mais essa lua crescente em Câncer pode trazer? Questões de saúde, onde a gente não pode se deixar levar pelo caos, complicações e obstrução dos nossos planos e metas, inversão de planos, quer dizer, estávamos fazendo algo, de repente tem que fazer outra coisa. Então uma necessidade da gente não se deixar levar pelo ruim, mas conseguir fazer do limão uma limonada, ou seja, trazer soluções em vez de trazer mais problemas. Então uma lua tensa, onde eu posso te ajudar. Como que você pode me ajudar? Eu preciso estar aberto para esse fluxo, né? Se a gente parar para pensar, Câncer rege os pulmões e o coração, né? Junto com o Leão. O Leão mais é o plexo solar, a individualidade. A gente parar para pensar, ele está mais ligado com o fígado e o estômago. Todos os signos e os planetas também regem nossos órgãos e corpos físicos, está tudo conectado. Então, se a gente entrar para um caminho de Câncer, eu respiro e eu solto o ar, eu puxo o ar, eu solto o ar, então eu não posso me apegar a nada. E eu posso entrar no fluxo do dar e receber. Então, uma lua bem importante se a gente quiser ter prosperidade nesse mês de abril, que vai ser um mês de muita escassez para muitas pessoas, onde as coisas podem ficar bem difíceis. Então, se a gente tiver qualquer tipo de obstrução, a gente precisa conseguir olhar para o outro e pedir ajuda. É um momento que a gente precisa olhar para nós mesmos e perceber como que a gente está influenciando o nosso meio. Eu estou levando solução ou estou levando mais problema, né? O positivo dessa lua é irradiar essa força, amor e proteção sem essa manipulação. Ah, eu não vou te dar se você não me der isso daí, hein? Olha, se você quer açúcar, ah, não, só se você me der esse boné. Essa coisa do toma lá da cá, do jeitinho também, isso é muito coisa do brasileiro em especial, mas estou falando do ser humano no geral. A gente é muito assim, tá? O que eu ganho em troca? Se a gente ficar pensando, eu só vou te dar algo se você me der algo que me interessa e ficar nesse joguinho da ganância, a gente pode entrar mesmo por um caminho de escassez. Então, vamos fazer parcerias verdadeiras, vamos ser verdadeiros uns com os outros. No dia 11, Mercúrio vai entrar em Touro e aqui existe uma força do poder material chegando. Só que a gente precisa comungar com essa via de generosidade, senão continuamos num processo de eu me fecho e o universo então também não me dá nada, porque Touro tem essa coisa da teimosia ferrenha. Eu não abro mão do meu jeito de ser assim, de ganhar minha vantagem, eu não abro mão, então você vai ficar sem. Se o ser humano, eu tô falando de todos nós, tá? Entrarmos num caminho desse jeito, de não conseguir soltar, a gente vai só perder, né? E isso vai entrar num caminho da
do eclipse que a gente vai ter no dia 30 em Touro. Então Mercúrio já entra em Touro, dia 11, e ele vai ser super rápido nesse signo. No dia 30 ele já está em Gêmeos, então ele vai ficar menos de um mês no signo de Touro, trabalhando o processo de abundância, trabalhando as negociações, trabalhando a flexibilidade do ser humano, para o ser humano desapegar um pouquinho e não sofrer tanto no eclipse. E quando chegar o eclipse da lua nova de Touro, pode ser complicado. A gente tem Marte entrando em Peixes, dia 15, também levando a gente para um caminho de debilidade. Debilidade mesmo, ficamos debilóides, no sentido de não sei o que fazer, tô perdido, que mês é esse? Parece que eu tô numa tsunami, tá me levando embora. Esse Marte em Peixes, ele traz muita força emocional e a gente pode agir de uma forma incoerente, inconsistente, inconsciente, se a gente não tiver controle do nosso lado emocional. Aquele momento que a gente faz um monte de bobagem e depois, passionais, seres passionais, irracionais, que se agridem, se machucam e depois se arrependem. Gente, é bem sério. A gente vai ter Júpiter, Netuno, Vênus e Marte no signo de Peixes. Se a gente não tiver uma abertura, sabermos soltar, a gente vai ter uma sensação de que a vida está sendo cruel com a gente, não vai conseguir ser paciente, aberto, enfim. Se a gente não trabalhar a nossa fé também, o nosso lado espiritual, confiando na vida, independente da tua fé, qual seja ela, confie em você, né? Senão, se a gente não começar a colocar em prática também, a gente vai realmente ficar num movimento de caos e não de aceitação, porque o caos é quando tá tudo caótico e a gente não aceita nada, a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente tá cego no movimento. Coisa de aceitação é, não, eu estou enxergando tudo que tá acontecendo, está caótico, mas eu não me deixo levar pelo caos. Eu tô firme aqui, né? Difícil pra caramba, muito difícil. A gente vai ter a lua cheia em Libra, que aí ela transborda tudo que já vem nessa lua nova, desde o início do mês, né? A gente vai falando em bloquinhos, mas as coisas elas estão conectadas. Então a lua nova em Áries já veio trazendo um monte de coisa, a gente passou pelas luas. A lua cheia mostra, transborda aquele momento de colheita, purificação, onde realmente a instabilidade, a injustiça, a falta de autocontrole, situações extremadas, tudo pode vir à tona. Por quê? Porque a gente está com esse Marte que entrou em Peixes, né? Então, se o lado emocional não tem autocontrole, o passional vem à tona. A gente precisa equilibrar, ser justo, corajoso e transformar nós mesmos, e parar de querer julgar o outro, enfiar o dedo na cara do outro e querer passar lição de moral pro outro, saber que você não tá na pele do outro e você não sabe o que é ser o outro, né? Então, os radicalismos e as dualidades, a falta de discernimento pode fazer a gente fazer muitas bobagens. No dia 19, Plutão entra em retrogradação em Capricórnio. Que mês, né? Que mês! E aí a gente precisa, ele vai ficar lá até dia 20 de outubro, a gente vai ter 6 meses para a gente perceber a profundidade da zona que está o planeta. A profundidade, 6 meses ele vai dar para a gente pensar. Olha só, é como se Plutão estivesse chegando para a gente falar assim, olha só, será que tá bom para vocês de bagunça, de destruição, ou vocês querem mais destruição? Vocês vão começar a reconstruir alguma coisa? Será que vocês vão começar a olhar para a natureza? Vão começar a reciclar? Vão começar a amar o amiguinho? Ou vocês querem mais destruição? Ele vai dar uma parada. É como se fosse aquele trator que, tá destruindo tudo. Aí ele vai dar uma colherzinha de chá pra gente, vai começar a voltar para olhar assim, deixa eu ver se eu destruí tudo ou precisa destruir mais alguma coisa do que eu já destruí. Então, aquilo que precisa ser transformado e o ser humano insiste em manter, mas a gente vai ter 6 meses sobre uma visão profunda sobre o mundo que a gente quer ter no futuro, sobre o que a gente de fato quer construir de novo, se a gente está seguindo o nosso propósito ou não. A ganância dos homens vai ficar extremamente evidente e alguma solução precisa ser feita. Bom, dia 20 a gente tem o Sol entrando em Touro, aquele momento que vai dar uma acalmada, porque no dia 23 a gente tem uma lua minguante em Aquário. Essa acalmada vai ser essencial para a gente não enlouquecer de vez. Então a gente vai olhar para a nossa loucura, as nossas ansiedades, vai começar a respirar um pouco, se afastar um pouquinho de tudo que está fazendo mal para a gente conseguir colocar a nossa vida num senso mais de organização. A gente pode ter grandes rupturas com essa lua minguante, mas com consciência, do tipo, não quero mais isso para minha vida. Momento de reestruturação e novos grupos se formando.
transformando. Então mudanças chegam trazendo solução pra gente. É preciso a gente abrir mão de ideias, dogmas que nos separam e nos limitam, e tudo isso vai ficar muito evidente no eclipse que a gente vai ter em torno do dia 30, onde a gente vai ser chamado a servir, a colocar em prática o nosso ser espiritual. Então, se a gente ainda estiver numa ganância, na teimosia, no apego, o eclipse vai levar o que tiver que levar, porque vai mexer no eixo Escorpião-Touro e Plutão está retrógrado. Então é aquele momento assim, já foi, gente, já isso é velho. Tá na hora de jogar fora, tá na hora de soltar. Então a gente pode ter um grande salto, por quê? Porque Vênus vai estar conectadíssima com Netuno e Júpiter. Ó, Vênus que tá mexendo com o eclipse em Touro, conectadíssima com toda essa galera que tá ali em Peixes, falando assim, olha, ou vocês vão para um lado de amor e generosidade, ou vocês vão ficar passando necessidade mesmo, porque não há nada mais triste e mais pobre do que um ser humano que não é humano, que não sabe amar, que só vive no material, na ganância. Eu acredito que a gente tem que sair de um lado de só falar, né? Esse eclipse em Touro vai falar assim, ou vocês têm que colocar em prática, galera, o que a gente tá só falando. A gente fala no Instagram, põe frases lindas, né? Mas na hora de praticar a tragédia, ninguém faz nada. Então, o que o universo vem tirando, vem limpando, vem tirando, vem limpando. Urano está em Touro. Então, assim, é um eclipse muito forte. Mercúrio entra em Gêmeos nesse dia 30 também, fazendo com que a gente consiga dar as mãos para o outro, para a gente conseguir sair da lama. Ou a gente se apoia um no outro e compartilha e troca de uma forma inteligente, amorosa, não violenta, ou a gente realmente vai entrar num processo de muita briga ainda, para lá de abril, continuando as brigas pessoais, pequenas e até maiores. Pessoal, é isso. Eu espero que todo mundo tenha um mês de muito amor e generosidade, consciência, de transformação, de desapego de tudo que tá ruim, joga fora. Parece que é um mês de expurgação de tudo que precisa ser expurgado. A gente precisa ter muita força para não se deixar levar pelo mal. Pessoal, um beijo e até o próximo vídeo.